Olá, seja bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. Hoje vamos falar da White Star Line. Ela foi uma companhia de transporte marítimo do Reino Unido que operou desde a metade do século XIX até o século XX. Ela se concentrava principalmente nas operações de grandes navios transatlânticos em rotas entre Reino Unido e América do Norte, porém também possuía um centro de número de embarcações que realizava viagens para diversas outras partes do mundo, principalmente Austrália e Nova Zelândia. A White Star Line foi fundada em 1845 por John Pilkington e Henry Wilson, que começou seu serviço de transporte, transportando imigrantes para a Austrália a bordo de pequenos navios. A empresa acabou entrando em falência em 1867 e foi comprada por Thomas Henry Ismay, que mudou oficialmente o seu nome para Oceanic Extended Navigation Company, mas mesmo assim manteve atividades comerciais sobre o seu antigo nome. Ela então passou a se especializar no transporte de passageiros luxuosos em embarcações transatlânticas, começando pela classe oceânica. A White Star Line ganhou prestígio internacional enquanto vários de seus navios batiam recorde de tamanho e ganhava flâmula azul de viagem mais rápida. A empresa continuou a encomendar novos navios, construídos pelos estaleiros irlandeses de Harland, deixando a velocidade de lado para focar mais no tamanho e conforto. Ela conseguiu se manter ativa pela década de 1920. A White Star Line se separou da International Mercantile Marine em 1927 e foi adquirida por o Lord Wayne Phillips, o primeiro barão, junto com a Royal Mails Stand Packet Company, se tornando com isso o maior grupo de transporte marítimo do mundo na época. A má gestão do primeiro barão enfraqueceu a empresa e acabou durante uma antiga Grande Depressão. A White Star Line tentou vender muito de seus navios a fim de se salvar e acabou sendo fundida em 1934 com a sua rival Cunard Line, formando assim a Cunard White Star Line. A empresa foi absorvida inteiramente pela Cunard em 1949 com seu último navio, MV Britannic, sendo desmontado em 1960. O RMS Taylor foi um dos primeiros navios da White Star Line e o seu primeiro naufrágio. John e Henry Wilson, dois jovens que tinham começado a sua carreira na área de desmontagem de embarcações, criaram em 1845 uma empresa de fretamento de navios, com a sede em Liverpool, Reino Unido. No ano seguinte, eles fretaram o Brig Elizabeth e lançaram em 26 de setembro sua primeira viagem. Foi para Montreal, no Canadá. Pilkington e Wilson, em seguida, se dedicaram no transporte de imigrantes para Nova York, nos Estados Unidos, continuando assim com embarcações fretadas. Em 1849, eles adquiriram seu primeiro navio, um veleiro chamado Iowa, começando pouco depois a promover sua companhia como a White Star Line of Boston Buckets. Eles continuaram a adquirir mais embarcações para sua empresa, decidindo em 1851 se beneficiaram de uma recente descoberta de ouro na Austrália. Muitas pessoas começaram a desejar emigrar para outro país para participarem de resultantes corrida do ouro. A população local foi crescendo de 430 mil para 1,7 milhões de habitantes em apenas 3 anos. Nessa altura, os dois homens começaram também a enfatizar com a segurança de seus navios. Além disso, grupos musicais foram sendo colocados nas embarcações a fim de se tornarem mais agradáveis as viagens nos veleiros de madeira. Com parte do negócio, a velocidade e o tamanho dos navios ficaram muito importantes. A empresa fretou em 1855 o RMS Taylor, com o Pilkington Wilson realizando grandes apostas nele. Mas as esperanças logo foram decepcionadas. O Taylor deixou Liverpool em 19 de janeiro de 1854 para sua viagem inaugural. Porém, logo ficou claro que os seus equipamentos eram defeituosos e sua tripulação, em sua maior parte, incompetente para operá-lo. O navio acabou batendo em rocha 2 dias depois, perto da costa da Irlanda, e afundou, com aproximadamente metade das pessoas a bordo morrendo. O naufrágio causou grande impacto, porém a maior parte da culpa caiu sobre a dona da embarcação, a Charles Moore Company, que não havia tomado precauções necessárias antes da embarcação entrar em serviço, nem realizações de testes marítimos. Isso permitiu que a White Star Line e o capitão John Noble saíssem ilesos do acidente. Entretanto, a companhia perdeu contratos postais em 1856 e Wilson insistiu no investimento de navios cada vez maiores, a fim de manter
manter a atenção do público. Mas Pilkington tinha suas dúvidas e pouco deixou a empresa, e Wilson substituiu por James Chambers, renomeando a firma para HT Wilson Chambers. A White Star Line continuou seus negócios, apostando tudo em navios à vela, enquanto seus rivais, direto da Black Ball Line e Eagles Line, se fundiram em 1858 para manterem-se na ativa após as dificuldades causadas pelo advento da implementação de navios a vapor. A White Star Line construiu em 1863 o seu primeiro navio a vapor, o Royal Standard, com o objetivo de melhorar as suas linhas australianas. A White Star Line, sob o comando de Wilson, contraiu vários empréstimos de grandes valores e em diversos bancos para continuar a financiar novos navios, incluindo o segundo a vapor chamado Sirius. Desta vez, Chambers também ficou preocupado e deixou a companhia, sendo substituído por John Cunningham. Porém, o negócio não melhorou muito e a embarcação precisou ser vendida antes mesmo de entrar em serviço. E em 1867, a dívida que a empresa tinha com a Royal Bank de Liverpool chegou a 527 mil libras esterlinas, um valor elevado para a época e praticamente impossível de se pagar. As ações da White Star Line foram pagas, mas no mesmo ano ela declarou falência. Sua bandeira e nome foram vendidos por apenas 1000 libras e comprado pelo jovem empresário naval Thomas Henry Smyth. Smyth comprou a White Star Line, que foi finalizada em 18 de janeiro de 1868. Smyth já era dono de uma empresa de navegação, a DH Smyth Company. Com todos os navios desta sendo transferidos para a nova White Star Line, as embarcações com a bandeira da empresa começaram a voltar a navegar por todo o mundo. Smyth rapidamente desenvolveu a ambição de empregar novos navios a vapor, querendo modernizar completamente o seu negócio, construindo assim 6 navios. O seu sobrinho Gustavo Wolff era um dos fundadores. Uma nova empresa foi criada dia 6 de setembro de 1869, a fim de gerir esses navios, possuindo um capital de 400 mil libras. A primeira embarcação da White Star Line foi lançada ao mar dia 27 de agosto de 1870, o RMS Oceanic. A viagem inaugural foi marcada para março de 1871, com outras 5 embarcações já sendo anunciadas para o ano seguinte: o RMS Atlantic, SS Baltic e SS Republic, seguidos pelo SS Adric e SS Celtic, com esses dois últimos sendo ligeiramente menores que os primeiros. A chegada do Oceanic causou uma grande agitação pelo seu tamanho e perfil. As instalações eram muito luxuosas para a época, incluindo casas de banho, cadeiras individuais, salas de jantar, ao invés de grandes bancos. A sua chegada em Nova York ao final de sua primeira viagem atraiu 50 mil espectadores. A White Star Line precisou lutar para atrair passageiros de seus rivais mais velhos. A empresa só consolidou seu lugar no mercado em 1872, quando Adric ganhou a Fórmula Azul de travessia transatlântica mais rápida. Mais uma tragédia na nova embarcação da White Star Line. O Atlantic estava seguindo para Nova York na noite de 31 de março de 1873, porém a tripulação temia a escassez de carvão e assim o capitão decidiu ir para Halifax, no Canadá, através de uma rota nunca antes utilizada. O mar estava agitado na madrugada, era dia 1º de abril, e o navio acabou batendo em rochas e começou a afundar. Vários marinheiros conseguiram nadar até a costa e o naufrágio causou 585 mortes, de um total de 952 pessoas a bordo, com apenas homens sobrevivendo. A perca do Atlântico foi o maior desastre marítimo da história. O naufrágio foi um golpe muito duro contra a White Star Line, que foi acusada por não fornecer carvão suficiente para a embarcação, enquanto seu capitão foi penalizado por ter agido de maneira irresponsável. O Atlântico foi rapidamente retirado de todos os anúncios da White Star Line, porém não foi esquecido. Smyth contribuiu pessoalmente para as finanças corporativas, a manutenção das sepulturas das vítimas, com um monumento ao naufrágio sendo inaugurado em 1915. O Asiatic e Tropic foram depois vendidos com o objetivo de preservar a saúde financeira da companhia. O SS Republic foi colocado para preencher a rota. Em 1899, Thomas Smyth nomeou o mais novo navio a vapor, mais bonito e construído durante o século XIX, o Oceanic II.
A construção deste navio marcou um ponto onde a White Star Line saiu da competição por velocidade com as rivais e se concentrou unicamente no conforto e na economia da operação. No século XIX e início do século XX, a eficiência de motores a carvão limitava a velocidade praticável. Era aproximadamente de 24 nós, 44,4 km/h. Acima desta velocidade não era econômico, o consumo era exagerado de carvão. Por esta razão, a White Star Line pensou em buscar em seus navios conforto e confiabilidade em vez de velocidade.